assim diz o Senhor dos Exércitos, ainda nas praças de Jerusalém, sentar-se-ão velhos e velhas, levando cada um na mão o seu arrimo, a sua bengala, por causa da sua muita idade. As praças da cidade se encherão de meninos e meninas que nelas brincarão. Na praça da cidade de Jerusalém. Velhos e velhinhas, carregando a sua bengalinha de mão, porque a sua longevidade aumentou. São bem velhinhos, velhinhos com 600 anos, 400 anos. Eu já ouvi Você está dizer, entendendo? Pedro, que Oi? alguém querendo simbolizar esse texto falou que esses velhinhos são os 24 anciãos. Só que Ah, o eu texto conheço fala essa de história. velha também, velha. Né? 24 anciãs, então. São 24 anciãs também lá, né? Tem velhos e velhas, tem mulheres também. Olha aqui, ó. Olha esse texto de Justino aí, que bacana. Justino Marte. Esse texto é sinistro, esse texto é muito bom. Com efeito, Isaías diz a respeito desse tempo de 1000 anos. Haverá céu novo e terra nova, e não se recordarão dos passados. Neles virão a lembrança, mas encontrarão na terra alegria, e não é no céu, encontrarão na terra alegria e regozijo que eu crio. Porque eis que eu trago a Jerusalém regozijo e ao meu povo alegria. E me regozijarei em Jerusalém e me alegrarei com o meu povo em Jerusalém. Não é no céu, é na terra. Tá vendo? Tem tanto texto bom, tem tanto texto bom. Olha, ele continua. Nela, em Jerusalém, não mais se ouvirá voz de pranto, nem voz de grito. Aí não um prematuro que vive dias, nem velho que não preencha seu tempo, porque o jovem será filho de 100 anos, e o pecador, quando morrer, será filho de 100 anos, e será amaldiçoado. Construirão casas... Ele está só interpretando Isaías. Que a gente acabou de ler. Exato. O Justino Marte está interpretando exatamente aquilo como a gente explicou. Ele está mostrando que são nações da terra que estão vivendo em Jerusalém e que Deus está abençoando essas nações. Ele está falando. E o pecador, quando morrer, será filho de 100 anos e será amaldiçoado. Construirão casas e as habitarão. Plantarão vinhas e comerão seus produtos. Não construirão e outros habitarão, nem plantarão e outros comerão. Está falando das nações, não está falando da igreja. Ele tinha esse pleno entendimento que a gente está tentando passar aqui. Ele está mostrando que não está se referindo à igreja esse texto, está se referindo aos povos que estão em Jerusalém, ao qual Deus está abençoando. Terão filhos, casarão, construirão suas casas, plantarão, e não virão outros para usufruir daquilo que foi plantado. Haverá justiça e haverá paz nesse reino de Jesus Cristo sobre a terra. É isso que Justino está mostrando, e que não é no céu. Ele tinha esse entendimento. Ele continua. Porque os dias do meu povo serão conforme os dias da árvore. Aquele texto que a gente acabou de ler, de Isaías. Ele está explicando. Como os dias da árvore da vida. E as obras dos seus trabalhos envelhecerão. Os meus escolhidos não trabalharão em vão, nem gerarão filhos para a maldição, porque são descendência justa e abençoada pelo Senhor, e seus netos estão com eles. Acontecerá que, antes de gritarem, eu já os terei ouvido. Enquanto ainda estiverem falando, eu direi: o que foi? Então o lobo e o cordeiro passarão juntos, e o leão comerá capim com o boi, e a serpente comerá terra como pão. Não danificarão nem destruirão nada no Monte Santo, diz o Senhor. Ele leu só o texto de Isaías, lá de novo. Deixa eu fazer só uma questão com vocês aqui rapidinho. Só para a gente entender a regra que vocês utilizam para ler a patrística, porque tem gente que diz aí, ó, estão lendo patrística e vai chegar lá para o quarto, quinto século, e se nós formos se basear pela patrística lá para o quarto, quinto século, já teve aí gente que até milenista foi pregando pregando coisas totalmente diferentes. Então, qual é a regra que a gente usa para interpretar ou para entender um pouco dos que os primeiros cristãos aí traziam? O que vocês utilizam? Qual é a regra? A gente vai até o 3º século, né, Will? Até o 3º século, no máximo, antes do concílio de Nicéia, antes de Constantino, antes de tudo. Então a gente utiliza... primeiro, né? Eu fiz uma série de vídeos agora, né? Terminei hoje, graças a Deus, né? 10 vídeos,
mostrando pontos escatológicos em que havia 90% de unidade de fé. Tá? Então, eu não trouxe nada que só um pensa e os outros todos pensam diferente. Não. Eu trouxe onde havia 90% de unidade de fé. Então, por exemplo, a gente tem uma unidade de fé no tocante ao reino milenar literal, que é só a partir do 2º século que surge uma outra escola filosófica que tenta combater a ideia do reino milenar simbólico. Mas eles em nenhum momento, aí é que está, essa é a grande questão, não existe nenhum pai da igreja no 1º, no 2º, no 3º século que acredita que o reino milenar é no céu. Não tem nenhum. A diferença é que uma escola, a partir do 2º século, começou a ensinar que o reino milenar era simbólico para hoje. Mas quando Jesus voltasse, ele iria restaurar a terra. Uhum. Tá? Já o outro grupo, que era de Antioquia, eles acreditavam num reino milenar literal. Que quando Jesus voltasse, também iria restaurar a terra. Mas todas as escolas criam que seriam na terra. Não tem nenhuma que acreditava que é isso no céu. O único grupo que começou a pregar que o reino milenar ia ser no céu são os adventistas. Então, assim, é muito interessante a gente ensinar isso, porque a gente vai ver na história que a gente está pegando são documentos históricos para mostrar que se os adventistas eles acreditam, né, que eles estão aqui para restaurar a verdade. Então, quem é que um dia pregou essa verdade? Não vejo Para ela ninguém. ser restaurada, né? Está sendo restaurada, Exato. igual quando o pessoal pré-tribulacionista fala, Paulo foi o primeiro a ensinar sobre o arrebatamento. Foi o primeiro e ficou nele, porque quando a gente vai ver os discípulos dele, ninguém ensina isso. Ninguém aprendeu com Paulo? Que discípulo Paulo gerou, então? Que todo mundo ensina que a igreja ia ser arrebatada depois da grande tribulação. Então, é até um parênteses aqui, né, Wagner? Quando a gente vê os adventistas ensinando o pós-tribulacionismo, que nisso a gente aperta a mão, que nós cremos igual junto, né? Uhum. Eles vão lá atrás e falam, isso só começou a ser pregado a partir do século XIX. Nunca ninguém ensinou pré-tribulacionismo na igreja. E eu falo a mesma coisa. Milenismo no céu só foi pregado a partir do século XIX. Nunca ninguém pregou isso na história da igreja. Eu uso da mesma regra que eles usam para defender o pós-tribulacionismo. Exatamente. Não, muito bem, muito bem. Era só para deixar o pessoal entender por que a gente está trazendo algumas coisas ali. E é interessante que vocês trouxeram, porque, querendo ou não, a gente está vendo pessoas que mantiveram aquilo que os discípulos tinham recebido diretamente de Jesus Cristo. Então, eles vieram trazendo. Aliás, eu trouxe no último vídeo aqui um texto muito interessante que eu não tinha me percebido, que a última pergunta feita a Jesus foi essa. Senhor, quando que o Senhor virá para restaurar o reino a Israel? Ele poderia ter ali todas as oportunidades para dizer que não, vocês não entenderam até hoje que isso não vai acontecer? Ele poderia dizer isso. Mas o que ele falou? Não vos compete saber tempos e estações que o Pai determinou pela sua própria vontade. Ele não está dizendo que não vai acontecer. Ele está dizendo que o tempo determinado vai acontecer. Mas não é nosso, não é a gente que tem que calcular, não é nós que temos que calcular as 2.300 tardes e manhãs para saber quando que Jesus vai voltar, entendeu? E eu estou chamando a atenção para o Adventismo que fez isso em 1844. E não estou dizendo aqui, muito pelo contrário, que nós não devemos estudar as profecias. É correto, coerente estudar as profecias. Mas a própria palavra de Deus nos orienta que aquele dia e hora ninguém sabe, né? Só o Pai sabe, nem o Filho sabe. Então, nós não temos essa autorização para calcular o dia da volta de Jesus. É claro que hoje, com o entendimento que nós temos, a gente sabe que está muito próximo, temos todas as proximidades. Mas calcular o dia e fazer como eles fizeram, aguardando Jesus voltar num dia específico, isso daí nem a palavra de Deus nos autoriza. E Jesus Cristo foi muito enfático em dizer que aquele dia, aquele tempo, é o Pai que sabe. Agora, ele não contrariou a pergunta. A pergunta foi óbvia. Foi objetiva. Presta atenção, gente. Não é
quando que vai acontecer de você vir nos buscar para morar no céu. Não, a pergunta foi, quando que você vai vir para restaurar o reino a Israel? Gente, olha só, nós estamos falando com judeus que estavam, né, saindo ali da primeira grande reforma. Essa sim foi uma reforma. Essa foi uma reforma que Jesus Cristo fez com relação ao judaísmo. Ele reformou tudo, ele transformou tudo isso, né? Modificou todas as leis, toda aquela regra que nós tínhamos, foi tudo mudado. Então hoje nós temos o evangelho segundo Jesus Cristo, segundo o que ele fez, né? A obra que ele fez. Mas ele não deixou de nos ensinar de que esse tempo vai chegar. Só que é um tempo determinado pelo Pai, por Deus, né?